Nossa mensagem já está correndo o mundo, graças a Deus. E espero que essa palavra que será ministrada hoje, assim como falou no meu coração, ela possa se transformar numa mensagem de motivação para você onde você estiver. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É uma mensagem sobre caminhos bloqueados. Muitas vezes a gente faz planos e esses planos, de certa forma, se tornam frustrados por outras questões, várias questões, e a gente acaba ficando triste, amargurado, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre esses caminhos bloqueados. Quando uma pandemia dessa acontece, eu confesso que eu nunca vi uma situação dessa. No mundo, a ordem das coisas muda um pouco. A gente percebe, ontem, por exemplo, eu fui passear com a família, já estava cansado de ficar em casa, falei, não, vamos dar uma volta aí pela rua, tudo fechado. Os restaurantes estão fechados, está tudo fechado, trazendo grandes prejuízos para toda a sociedade, para a economia, né? São vários empreendedores que estão passando por dificuldades, mas são caminhos que foram, de certa forma, bloqueados, mas Deus está no controle de todas essas coisas. A vida deixa de seguir o fluxo natural, mas adiamos alguns compromissos, podemos ter um estado de desânimo, mas lembre-se que a vida continua apesar dos bloqueios. Quero falar hoje de uma pessoa, o apóstolo Paulo, que também viveu uma situação em que seus planos não correram da forma que ele planejara. Existia um plano no seu ministério e esses planos, de certa forma, não ocorreram. E aí nós temos o exemplo de Paulo, a como lidar com a situação de um caminho bloqueado. Como nós devemos agir. E Paulo nos ensina isso esta manhã. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo em Romanos, no capítulo 15, versos 23 a 25. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, Paulo planejava visitar os irmãos na Espanha. Isso aí está claro, na carta aos Romanos ele escreve que iria a Roma, mas aproveitaria essa viagem para visitar os irmãos da igreja na Espanha. Ele planejava visitar. O verso 23 e 24 está muito claro. Planejo fazê-los quando for à Espanha. Então, o apóstolo estava sempre em busca de novos desafios. Eu acho isso também uma característica dele muito importante. E ele não permanecia num lugar por muito tempo. Ele ficava num lugar, executava o que tinha que executar, e logo que acabava o trabalho dele, ele percebia que já era a hora, ele ia para outro. Ele sempre ia e andava de lugar em lugar à medida que ia necessitando do trabalho dele. Ele não se acomodava ao cumprir uma tarefa. Quando a tarefa era dada a ele, ele cumpria a tarefa e logo em seguida ia para outra. Paulo era um homem de atitude. Há um tempo atrás, nós pregamos aqui num culto de jovens a atitude de Paulo na ilha. Depois de um naufrágio tremendo, ele entra naquela ilha, todo mundo meio que apavorado. Ele foi o único que teve a atitude de ir lá buscar os gravetos para acender aquela fogueira, que a fogueira estava se apagando. Então, Paulo tinha essa característica. Ele era um exemplo e continua sendo um exemplo para nós, inclusive nesses dias. Uma vez cumprida a tarefa, nós não devemos nos acomodar. Sempre tem algo a fazer, sempre tem algo a mais. A estagnação é prejudicial à nossa saúde mental,
física, emocional, espiritual. Quando você está estagnado, as coisas não funcionam, as coisas param de funcionar. Corpo, mente tem que estar em constante movimento. Assim Deus criou a natureza, e a natureza está em perfeito. Nesse momento a terra está girando. Nesse momento as estrelas estão correndo, as águas estão correndo, e falar em água, água parada, como o pastor Rubens disse, é mal cheirosa. A água precisa se movimentar, não é potável, e ela se autodepura, ela se limpa no movimento. Então, nós precisamos nos movimentar, para a gente estar limpo. A gente, quando está parado, a gente é mal cheiroso, como a água. Então, a água estagnada, ela não é boa. E o plano de Paulo incluía uma viagem a Roma, passando pela Espanha, como a gente leu aqui. E com essa proposta, ele planejou a viagem dele. Falou, vou estar com os irmãos. Mas o caminho para a Espanha fora bloqueado. Paulo nunca foi à Espanha. Paulo planejou, escreveu e está registrado em Romanos, mas ele não conseguiu chegar à Espanha, porque o caminho fora bloqueado. E guarde essa verdade, para lidar com esse tipo de situação, você precisa ter em mente uma coisa: Deus dirige os nossos passos, e Paulo sabia disso. Momentaneamente o caminho pode ser bloqueado, mas Deus controla os nossos passos. Deus controla tudo. E um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Você pode repetir isso comigo? Um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Esse é o item 2, que eu quero destacar aqui essa manhã. A vida está acima de qualquer acidente de percurso, que acontece aí em qualquer esquina. Você está vivo, irmão. Você pode dar um glória a Deus, eu estou vivo, irmão. Amém? Você está vivo. Não são as situações que vão te deixar com raiva. Você está vivo. As pessoas se deixam dominar pela raiva, pelo ódio, pela amargura. Não permita que a fraqueza, que o desespero, que o medo domine a sua mente. A pastora Solange pregou sobre isso na quarta-feira. Cuidado com as coisas que você pensa. E Paulo sabia muito bem que ele encontraria grandes problemas. E muitas pessoas ficam desanimadas quando não conseguem chegar na sua Espanha. A Espanha aqui, vocês estão entendendo, né, irmão? Qualquer plano que você tem, e que, de certa forma, esse plano se torna bloqueado, e as pessoas se sentem mal com isso. Mas a gente entende que o movimento faz parte do processo de Deus, para nos colocar afinados à vontade dEle. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. E o detalhe aqui, então, que Paulo está nos instruindo, é o seguinte: não se acomode. Não deixe as notícias ruins te atrapalhar, porque essas notícias tendem a nos tirar do eixo, a nos paralisar. E Deus está falando aqui que o movimento é importante. A gente deve sempre buscar o movimento, buscar de Deus. Então não se acomode, não se amolde às notícias ruins, mas reaja positivamente na direção daquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus tem muitas coisas planejadas. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos planejado. Então, Deus tem planos para nós. Paulo sabia disso. E ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Lembre-se que os bloqueios no nosso caminho não têm força para bloquear o curso da nossa existência. Olha o movimento aí de novo. Então, importante, não lance a sua vida num poço de autopiedade.
também é uma outra questão. Você tem mania de dizer assim, ó, tudo de errado acontece comigo. Gente, eu corri tanto para chegar aqui, eu fiz tanto para chegar aqui, e no final deu tudo errado. Para com essa autopiedade, para com esse pensamento, sabe? Eu tentei. Quantos pensam dessa forma? Muitas pessoas pensam assim. A autopiedade, ela é capaz de anular a nossa fé. E, além disso, a autopiedade, além de nos contaminar, contamina quem está próximo da gente. Não é assim, pastor? E todo mundo fica naquela coisa. É a água fedida. Fica todo mundo fedido. A autopiedade, ela é um problema com o nosso relacionamento com Deus, porque daí você começa a questionar Deus de tudo. Veja a reação de Paulo aqui. É interessante aqui em Atos, eu vou ler rapidamente. É uma história muito interessante sobre as pessoas nos contaminando negativamente. Paulo estava junto com os amigos, em Atos 21:10, e depois passou por ali um profeta chamado Ágabo. Esse profeta chegou junto onde Paulo estava, junto com as pessoas, e o profeta falou, olha, eu tenho uma visão a respeito de você, com relação à ida sua a Jerusalém. Você não deve ir a Jerusalém. E ele tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos de Paulo, amarrou os pés de Paulo e falou, assim eles vão fazer com você lá em Jerusalém. E as pessoas começaram a ficar tristes, amarguradas. É como os pensamentos ruins, aí, as notícias ruins, deixa todo mundo fracassado. E aí Paulo falou, opa, para aí, olha o que ele responde aqui no verso 12. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Olha como o ambiente te coloca para baixo. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Olha a postura de Paulo. Ele não se deixou levar por aqueles pensamentos negativos. E olha que era um profeta de Deus que estava falando. Mas a gente deve ter um dom, o dom do discernimento. O que essa pessoa está falando? É de Deus para mim ou não é? Então Paulo dá uma resposta assim que eu acho fabulosa. Então a autopiedade anula a nossa fé. Então quero dizer para você, irmão, levante-se. Deus está vivo e no controle de tudo. O Evangelho não é um muro de lamentações para você ler e ficar se lamentando. Pelo contrário, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém. Terceiro, não desista da viagem, mesmo se o caminho estiver bloqueado. Caminhos bloqueados acontecem na nossa vida. É mais fácil quando você se depara com um bloqueio, dar uma marcha ré, sair dali, fugir daquela situação, voltar à vida que você tinha antes. Não é assim? Não é mais fácil fazer isso? Mas isso não é a vontade de Deus. Paulo se sentiu derrotado? Não. Ele desistiu? Não. Então, o maior desperdício que você pode cometer é desistir de viver. A vida é muito importante. Deus fez um investimento muito grande pela sua vida. Não perca isso. Não abra mão desse investimento. Não desanime quando encontrar um bloqueio. Pelo contrário, Paulo encontrou um outro caminho. Paulo encontrou uma outra forma. Ele não retrocedeu. Ele não retrocedeu. A prisão não sufocou Paulo. Paulo acabou indo a Jerusalém, foi preso, foi capturado. Eles queriam matar Paulo de todo jeito. De certa forma, não mataram porque ele era um cidadão romano. Colocaram ele dentro de um navio para ser julgado em Roma. Ele acabou chegando a Roma. Passou por grandes problemas. Mas a prisão não abafou o espírito de Paulo. Paulo, na prisão em Roma, escreveu grandes cartas. Dentro de uma prisão. Então, não importa a situação que você esteja, não deixe seu espírito ser anulado.
suas vontades, não fique estagnado. E para concluir aqui, irmão, não desista, não abandone a luta, não fique se lamentando, chorando pelos cantos. Saiba que Deus tem outros caminhos para você. Se você seus planos não são esses, não chegou no lugar que você queria, não chegou hoje lá, não tem problema, você vai chegar amanhã. Ah, não chegou amanhã, Deus criou algo novo para você. Deus é criativo com relação aos caminhos. Deus conhece, inclusive, os atalhos. Então, fica atento. Paulo conhecia muito bem essa verdade. Eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios 4,17. Olha o que Paulo fala. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Coloquemos, então, os nossos olhos em Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. Levante a cabeça, irmão. Olhe para quem tem poder para abrir o caminho para você. A vida continua, apesar dos bloqueios. Você pode... Hoje, essa é a mensagem que eu quero te passar. Repita comigo aí. A vida continua, apesar dos bloqueios. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Pastor Rubens, você poderia orar conosco? Amém. Glórias a Deus, pastor, pela mensagem tão edificante, né? A gente é preso fisicamente, interessante falar também isso. Qualquer pessoa pode nos prender fisicamente, mas uma coisa mais linda do mundo, ninguém prende a nossa mente. Amém. O apóstolo Paulo estava preso fisicamente, mas foi ali que ele produziu. E quem sabe esta nossa prisão temporária aí nos leve a produzir, lermos mais, aprendermos a convivência e uma série de outras bênçãos que nós esperamos de Deus através da palavra que ouvimos. Isso, glórias ao Senhor nós damos. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar você que ouviu esta palavra para que você levante a cabeça, redobre o seu ânimo, a sua alegria e não faça dos padrões desse mundo o seu padrão de pensar e de viver. Faça da palavra de Deus, dos conselhos do céu, para você ter uma vida abundante. Não se conforme ao que estão dizendo na televisão, no rádio, no jornal, na revista. Pare de ler, pare de ver. Concentre-se nas coisas do alto e o Senhor renovará sua mente e as suas atitudes em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.